Amém? Você achou João capítulo 9? Tem uma história que nós vamos ler. Diz assim: Jesus cura um homem cego. Ao caminhar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Rabi, quem pecou, este homem ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus lhes respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que as obras de Deus fossem reveladas na vida dele. Eu devo fazer as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Durante o tempo em que estiver no mundo, sou a luz do mundo. Então, tendo dito estas palavras, cuspiu no chão e fez barro com saliva. Em seguida, ungiu os olhos do cego com aquela mistura e ordenou ao homem: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa enviado. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Portanto, os vizinhos e aqueles que o conheciam como cego diziam: não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam: é ele mesmo. Outros comentavam: apenas se parece com ele. Ele mesmo, entretanto, assegurava-lhes: sou eu o homem. Por esse motivo indagaram-lhe: como te foram abertos os olhos? Ele respondeu: um homem chamado Jesus misturou terra com saliva, ungiu meus olhos e disse-me: vai, lava-te no tanque de Siloé. Então eu fui, lavei e recebi a visão. Em seguida lhe perguntaram: onde está ele? Ao que respondeu: não sei. Então levaram o homem que fora cego à presença dos fariseus. E era sábado, quando Jesus fez aquela mistura de barro, abriu os olhos do homem cego. Então os fariseus também lhe inquiriram como receber a visão. E o homem tornou a explicar. Ele aplicou barro aos meus olhos, lavei-me e vejo. Por esse motivo, alguns dos fariseus alegavam: esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Outros murmuravam: como pode um homem, sendo pecador, realizar milagres como esse? E novamente houve divisão entre eles. Uma vez mais perguntaram ao homem que fora cego: que dizes tu a respeito dele, pelo fato de que abriu os teus olhos? O homem asseverou-lhes: ele é um profeta. Contudo, os judeus não acreditaram que ele fosse cego e havia recebido a visão, até que fossem chamados os pais daquele que recebera a visão. Então os interrogaram: é este o vosso filho, o qual vós dizeis que nasceu cego? Como então ele pode ver agora? Os pais lhe responderam: sabemos que ele é nosso filho que nasceu cego, mas não sabemos o significado de ele estar vendo agora, e também não sabemos quem lhe abriu os olhos. Perguntai a ele. Já tem idade, ele falará de si mesmo. Seus pais responderam dessa maneira porque estavam com medo dos judeus, pois já haviam acordado que se aquele que confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Foi por isso que seus pais disseram: perguntai a ele, já tem idade. Então eles chamaram de novo o homem que fora cego e lhe ordenaram: dai glória a Deus, pois nós sabemos que esse homem é pecador. Ao que ele retorquiu: se ele é pecador ou não, eu não sei. Todavia uma verdade eu sei, que era cego, agora veja. E novamente lhe indagaram: o que ele te fez? Como abriu teus olhos? O homem lhe respondeu: eu já disse, mas vocês não creem. Por que desejam ouvir tudo isso novamente? Acaso também queres tornar-vos discípulo dele? Por isso insultaram e disseram: tu sim és um discípulo dele, mas nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a esse sujeito, não sabemos de onde vem. O homem questionou: ora, isso é surpreendente. Vós não sabeis de onde ele vem, e mesmo assim abriu-me os olhos. É sabido que Deus não ouve pecadores, mas a todo adorador de Deus e a todo que faz a sua vontade, a esse ele atende. Desde o início do mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos de um cego de nascença. Se esse homem não viesse de Deus, não poderia fazer obra alguma.
Então concluíram: tu que nasceste repleto de pecados, pretende nos ensinar? E o expulsaram. Amém, irmão? Bom, o que nós queremos atentar? Esse texto chega a ser engraçado, né? Muito engraçado. Mas é fantástico, porque isso aqui, se não fosse vida real, não teria sentido algum para nós. Então nós lidamos com aquilo que é real, inclusive as parábolas de Jesus, que as pessoas dizem assim: não, aquilo foi só uma parábola. Não, aquilo não foi uma parábola. Aquilo foi um ensinamento para a vida prática, né? Inclusive a parábola que fala do inferno, é porque o inferno existe. Bom, aqui o que nós vemos reprovado pelos fariseus e toda aquela elite religiosa que existia em Jerusalém? Nós vemos reprovado uma fonte. E quem é a fonte? Um homem que não se sabe se frequentava a sinagoga, porque era cego. Lá tinha uma série de restrições com um monte de coisa. Você vê que esse homem já é considerado o resto dentro da sociedade, porque realmente entre os judeus existia a seguinte concepção: que se alguém tivesse nascido cego, os pais desse alguém teriam pecado. Nascido cego necessariamente não, com qualquer problema, qualquer anomalia, é porque os pais dele teriam pecado, ou ele mesmo. Inclusive, eles não tinham como explicar que alguém já pudesse nascer do ventre tendo cometido algum pecado, mas isso existia, isso estava infiltrado na sociedade. Então, quando os discípulos olham para aquele homem: mestre, quem pecou? Certamente alguém foi. Quem pecou? Ou ele ou os seus pais. Eles não deixaram margem para Jesus dar uma terceira opção. Eles acreditavam nisso. Eles não perguntaram: mestre, o que aconteceu para que este homem esteja cego? Não foi isso que eles perguntaram. Eles mostraram a convicção absoluta que eles tinham. Quem pecou? Porque ou ele pecou, ou os seus pais pecaram. Jesus disse assim: não, a história não é bem assim. Nem os pais deles pecou, e nem este homem pecou. Foi uma resposta completamente surpreendente. Mas Jesus fala assim: mas esse aí está reservado para que nele se manifestem as obras de Deus. E nós vamos ver, irmão, que obra, né? Aquele que era o mendigo, aquele que é deixado, largado, pedindo esmola, humilhado, sem poder trabalhar, sem uma pessoa nas condições de cego é sempre uma debilidade muito grande, né? Quer fazer o teste? Põe um pano preto nos seus olhos e tenta sair por essa cidade sem enxergar, para você ver a dificuldade que é esse negócio. Você não vai, você vai desistir. Daí a 5 minutos você vai arrancar a venda dos teus olhos e eu não vou fazer esse teste não, que coisa irritante. É completamente irritante. Aquele homem vivia cego, né? Aí Jesus, depois que vê que ele foi expulso, Jesus diz assim: foi para isso que eu vim ao mundo, para que os cegos vejam, e para que os que veem sejam cegos. Aquele homem, o inútil, vamos resumir a história, o inútil se transforma em porta-voz dos céus. E você vê como o homem fala poderosamente. É incrível esse diálogo deste homem. Então, a fonte que vai falar comigo ou contigo, não somos nós que escolheremos. É Deus quem vai levantar, irmão. E pode ser que seja aquela fonte que você está olhando dizendo assim: aquilo ali nunca tem nada para acrescentar à minha vida. Aquele homem tinha para acrescentar até aos fariseus e líderes religiosos. Ninguém poderia supor que aquele homem pudesse ser um instrumento de Deus para ensinar aos
fariseus, aos saduceus, e sabe-se lá quem mais apareceu pelo caminho. Então, o nosso tema, nesse momento, irmão, é a fonte. Por quem Deus fala? Como Deus age? Muitas vezes nós, como servos, nós queremos determinar os caminhos, as estradas pelas quais Deus vai se manifestar. Nenhum de nós aqui creria que Deus pudesse abrir a boca de um animal e falar com um homem, se não tivesse escrito. Se eu chegasse para você, ou se você chegasse para mim, e qualquer um de nós trocando uma ideia, dissesse assim: irmão, eu passei ali num canto, e eu vi Deus abrir a boca de uma mula, de um cachorro, de um cavalo, e ele falou com um homem. Eu disse assim: irmão, vai procurar um hospício. Não te diria isso? Eu te diria, com certeza eu te diria. Por quê? Porque dentro da minha cabeça, não, como? É impossível. Mas impossível é para nós homens, não para Deus. Deus faz o que quer, como quer, do jeito que quer, e não depende ele não me dá satisfação. Eu tenho que encontrar a glória no título de servo de Deus e não de Senhor, nem ombro a ombro. Eu não posso olhar para Jesus, eu estou ombro a ombro com Jesus. Meu irmão, Jesus está tão alto que se ele não sair do trono dele e vir ao nosso encontro, nós nunca chegaremos até ele. Então essa é a realidade dos fatos. Então ninguém poderia supor que aquele homem se transformasse num porta-voz. Se não estivesse escrito na Bíblia que Deus usou a mula de Balaão para falar com ele, você não acreditaria, nem eu. Sabe por quê? Porque nós temos esse defeito. Eu não vou dizer que é defeito de fabricação, não. Mas é defeito da nossa incredulidade, da estrada que nós trilhamos, dos ensinamentos horrendos que tivemos dos nossos pais concernentes às coisas espirituais. Está arriscado, mesmo depois de já estar escrito na Bíblia, que Deus tem poder de abrir a boca de um animal e falar. Se alguém aqui tentar dar esse testemunho, a gente expulsa o cara. Pô, peraí, irmão, peraí, não. Tu agora está querendo dizer que Deus ressuscitou a mula de Balaão? Nós vamos criar qualquer argumento. Será que vamos crer? Talvez a gente ainda tenha esse defeito. Mesmo estando escrito na Bíblia que Deus pode abrir a boca de um animal e falar com um homem, nós dizemos assim: eu creio em tudo que está na Bíblia. Eu digo: eu também. Também creio em tudo. Vamos no zoológico, eu quero ver se algum animal vai pregar para a gente, se a gente crê mesmo. Então, irmãos, a fonte que Deus usa não compete a nós determinar. Compete a nós aceitar. Quer ver? Tem uma passagem aqui, lá no verso 24, diz assim, olha: então eles chamaram de novo o homem que fora cego e lhe ordenaram: dá glória a Deus, pois nós sabemos que esse homem é pecador. Esse Jesus aí, esse cara é pecador. Olha só, eles ignoram tanto a fonte que é Jesus, ignoram tanto a fonte do milagre de Deus, que é agora aquele homem, eles ignoram a unção que está sobre aquele homem, certamente, quando ele dá testemunho, e eles colocam diante de si uma condenação terrível. Eles dizem: nós sabemos que esse homem, Jesus, é pecador. Sabiam mesmo? Eles sabiam que Jesus era pecador? Que prova eles tinham que Jesus era pecador? Eles oraram? Foi Deus que revelou para eles que Jesus era um pecador? Foi o Espírito Santo? Veja a que ponto pode chegar o homem quando ele tem a arrogância de não aceitar uma humilde fonte para lhe exortar. Isso é um perigo terrível. Isso é fatal. Isso pode gerar inferno, condenação. Deus fala por quem quiser e não tem satisfações a me dar. Fato é, quando ele fala, se temos o coração voltado para Deus, ele testifica, certamente, né?
Ele fala de acordo com os seus conceitos, com os seus princípios, com a sua doutrina, enfim. Mas olha que os homens, nós sabemos que esse homem é pecador. E eu pergunto, como que eles sabiam que Jesus era pecador? Se nós bem sabemos que toda a história mostra que ele em nada pecou, o Filho de Deus veio a esse mundo para pecar? Ele mesmo disse, quem de vós me convence do pecado? Vocês julgam pela aparência, eu a ninguém julgo. E a autoridade, a unção que está sobre Jesus, que o povo diz assim, caramba, esse homem fala como quem tem autoridade. Não é que nem os escribas, os fariseus não, que ficam querendo nos persuadir com palavras equilibradas. Ele fala como quem tem autoridade mesmo, ele manda, ele solta o verbo mesmo e acabou. Então, veja, e eles estão dizendo, nós sabemos que esse homem é pecador. Sabe como? Que fonte revelou para eles que Jesus era pecador? Eu sei qual foi a fonte. Aquela que a Bíblia diz que eles, por inveja, entregaram Jesus para ser crucificado. Irmão, não é porque eu tenho inveja que eu vou conseguir rejeitar a verdade. Eu posso rejeitar a verdade na minha vida e ir para o inferno, mas eu não vou conseguir rejeitar a verdade na vida dos outros, porque a caminhada é individual. Sabe qual é a fonte que diz para eles que Jesus é pecador? A discórdia deles, o desagrado deles. Irmão, ninguém é pecador, ninguém é falho, ninguém é errado, ninguém é cortado da obra, ninguém é delinquente, ninguém é safado, ninguém é pilantra, ninguém é sem vergonha, até que Deus diga que é. Amém, meu irmão? Se Deus não disse que é, meu irmão, quem sou eu e você para dizer? Quem sou eu e você para dizer? E esses homens estão ali. Esse Jesus é pecador. Caramba, estão chamando o Filho, o unigênito do Pai que veio ao mundo para entregar a sua vida em resgate da humanidade e levou a sua missão até o fim. Eles estão dizendo, esse aí é um pecador. Mas quando eles falam isso aí é um pecador, eles não estão simplesmente dizendo, esse é um homem que não está bem enquadrado, que tem os seus pecados. Não, a maneira como eles querem dizer que Jesus é pecador, eles estão querendo dizer, isso aí é um lixo, isso é um resto, isso é um endemoniado, isso aí é possuído pelo diabo. Não é simplesmente o sentido da palavra pecador que nós conhecemos no português. A intenção deles é lixar Jesus em vida. E aí eu te digo, como que eles sabiam que Jesus era pecador? Porque as palavras de Jesus não agradavam a eles? Porque Jesus não tinha lisonjas com eles? Porque Jesus mais na frente, né, e está registrado lá, Mateus 23, escribas, fariseus, saduceus e etc. Vocês são hipócritas. Vocês como mosquito, engolem um camelo. Vocês percorrem a terra e mar para fazer discípulos e transformam 2 vezes em filho do inferno. Ah, então quer dizer que quando alguém tem uma palavra contrária a mim, eu rejeito a fonte? E se for Deus falando para me dar a chance de voltar para o caminho? Amém, meu irmão? Então, este homem é pecador, é mesmo? Seguindo, verso 25, ao que ele retorquiu, se ele é pecador, eu não sei. Todavia, uma verdade eu sei, que eu era cego, agora eu vejo. Verso 26, e novamente lhe indagaram, o que ele te fez? Como abriu teus olhos? O homem lhe respondeu, eu já disse, mas vocês não creem. Por que vocês querem ouvir novamente? Acaso também quereis tornar-vos discípulo dele? Quer dizer, aí foi demais. O homem está irritado. Quem é você? Como é que é? Tu era cego? O que aconteceu? O homem chamado Jesus fez lodo, botou na minha vista, vai lavar nos tanques. Eu voltei vendo. É mesmo? Aí conversam meia dúzia de tempo ali, 5 minutos, meia hora. O que ele te fez mesmo? Ó, ele fez assim, o lodo tal, o homem chamado Jesus, O homem chamado Jesus não, que até ele não sabia nem que... sabia que era Jesus, só não sabia quem era. Não conhecia a fisionomia de Jesus ainda. Aí, daqui a pouco eles vêm, como é que foi mesmo? Ele fala, mas não é possível.
Aí ele ironiza. Aquele homem, ele ironiza. Ele diz assim, verso 27, o homem respondeu, eu já disse, mas vós não credes. Por que desejais ouvir tudo uma vez mais? Acaso também quereis tornar-vos discípulo dele? Aí ele já está ironizando. Ele está vendo que, por mais que ele fale, eles não estão dispostos a aceitar o testemunho dele. Ele viu, esses camaradas vão me perguntar 100.000 vezes. Por mais que eu fale, os fatos límpidos e claros, que eu era cego, até meus pais já estão dizendo aí que eu era cego, já tem gente na cidade que me conhecia, que sabia que eu mendigava, que eu era cego, mas não importa, eles não estão dispostos a aceitar esta fonte que sou eu, então eu vou ironizar. Ah, então quer dizer que vocês querem ouvir de novo, então vocês querem se tornar discípulo dele? Porque ele sabia que tudo menos isto. Então, irmão, tem gente que é por aí. O caminho de alguns é por aí. Estão dispostos a perguntar 1000 vezes, parece o sistema jurídico brasileiro, né? Pergunta 1000 vezes até conseguir uma palavra que tem duplo sentido. Ou é a manga da camisa ou é a manga que é fruta. Aí eles pegam a palavra que tem duplo sentido e criam uma situação, novos artigos, novas audiências, até que consigam se favorecer um ao outro, né? E disso nós podemos dar aula de cadeira. O sistema jurídico é exatamente isso aqui. E esse homem está ali praticamente diante de um tribunal. Estão querendo pegar dele uma palavra para dizer, tá vendo? Vamos matar esse Jesus. É o que eles querem. O homem fala e eles pedem para repetir. No verso 28 diz, por isso o insultaram e disseram, tu sim és discípulo dele, mas nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a esse sujeito, não sabemos de onde vem. Ah, então quer dizer que é assim. Porque eu não sei de onde você vem, quer dizer que Deus não pode te usar. E de onde veio Moisés? Criado nos palácios de Faraó. Ah, então quer dizer que Moisés, que foi criado nos palácios de Faraó, então Moisés é digno de confiança. Porque essa geração aqui está com os escritos de Moisés, não está vendo Moisés. Então para eles está sendo mais fácil acreditar em escritos do que naquele que agora está ali sendo usado por Deus ao vivo e a cores. Deus tanto usa escritos, meu irmão, como usa ao vivo e a cores. Só que insultaram, tu que é um discípulo dele, nós somos discípulos de Moisés. Então quer dizer que Deus só fala por Moisés? Deus usou Abraão, Deus usou Isaac, Deus usou Jacó, Deus usou Gideão, Deus usou Jeremias, Deus usou Neemias, Deus usou Ezequiel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias. Agora os desgraçados dizem, não, nós somos discípulos de Moisés. Quer dizer que Deus só usou Moisés? Deus vem usando, de geração em geração, vem usando vidas. Nós temos aí dezenas de profetas. Deus usou Ulda, a profetisa. Deus usou Baraque para liderar o povo. E nós somos discípulos de Moisés. Então quer dizer, Deus falou com Moisés e morreu. Não é assim que funciona, né? Então, quando Deus traz um novo vaso, não para neutralizar o antigo, porque o próprio Senhor Jesus diz, eu não vim destruir a lei e os profetas, eu vim cumprir. Porque eu vos afirmo que nem o iota, né, ou vamos dizer J, mas não é J, é aquele apóstrofe que usa muito no inglês, né? Aquele apóstrofe chama iota. Nem um iota, nem um tio é aquela que a gente põe no ão, né? Nem um iota, nem um tio será omitido da lei sem que tudo se cumpra. Eu não vim destruir lei nem profeta, eu vim cumprir. Então,
Deus levanta pessoas novas não para destruir o que ficou para trás, mas para ser o cumprimento do que ficou para trás. Hoje nós estamos vivendo a restauração, não é o cumprimento do que profetizou Malaquias? Não é? Então, meu irmão, eles aqui, eles não estão com a cabeça no lugar. Se Deus usar uma pessoa nova, seja quem for, eles vão rejeitar e vão dizer o quê? Nós somos discípulos de Moisés. Nós não podemos, irmão, incorrer numa visão estática. Nós servimos a um Deus vivo. E o que é vivo se mexe. No caso de Deus, não evolui. Deus não tem nada para evoluir. Ele já detém tudo que se possa chamar de conhecimento, entendimento. Ele não tem o que evoluir. Mas com relação a nós, a humanidade, ele traça planos novos a cada dia. Por isso nós chamamos de dispensações, os pedaços de tempo onde Deus vai tratando com a humanidade de forma diferente. Inclusive eu quero aconselhar você a assistir o nosso seminário deste ano, acho que é número mais ou menos 40 e pouco por ali, é intitulado Dispensações. É uma aula realmente, irmão, agraciada pelas misericórdias de Deus. Fantástica aquela aula. Nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a esse sujeito, não sabemos de onde vem. O homem questionou, ora, isso é surpreendente. Vocês não sabem de onde ele vem, e mesmo assim me abriu os olhos. Deus está chicoteando aquele pessoal, os doutores da lei, estão levando pancada de todo lado, e não tem humildade. Ora, depois Hebreus não vai dizer que Jesus Cristo é sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. E por que Jesus Cristo é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque? Porque não tem genealogia, não tem raiz, não tem origem. Ninguém sabia de onde tinha vindo Melquisedeque, que vem no meio da história de Abraão, aparece Melquisedeque do nada, e diz a história que Abraão encontrou Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo, e Abraão lhe deu todo o dízimo. Abraão botou Melquisedeque milionário. Foram anos de conquista na vida de Abraão, décadas de conquista. Abraão saiu tributando, saiu conquistando, multiplicando o rebanho, ouro, prata, pedras preciosas. Quando encontrou Melquisedeque, ele deu tudo. De onde veio Melquisedeque? Qual a linhagem sacerdotal de Melquisedeque? Jesus Cristo é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Não tinha linhagem sacerdotal para ele. Ele vem direto de Deus. João escreve, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Alguns dizem, filho de Davi, é mesmo? Jesus falou assim, como é que dizem que o Filho do Homem é filho de Davi, se Davi em espírito está suplicando a ele? Bom, aí aqui diz, isso é surpreendente, vocês não sabem de onde ele vem, mesmo assim, ele me abriu os olhos. Quer dizer, era essa a referência com relação ao Messias. Porque a Escritura diz, Isaías 7,14, né? Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Olha, se é virgem, não é linhagem de homem algum, não é linhagem de nenhum sacerdote. Amém, irmão? Então está aqui, Deus usou um milagre, já que Jesus não ia lá para dar aula para aqueles camaradas, ele usou um ex-cego, coloca o ex-cego diante daqueles homens lá, eu acredito que por misericórdia, para ver se os olhos deles se abrem. Mas o orgulho do homem, meu irmão, é como um capacete de bronze, intransponível. O orgulho do ser humano é um capacete de bronze, nada penetra. Só as chamas do inferno. Aí aqui diz assim, verso 30.
O homem questionou, ora, não, esse nós já lemos, verso 31. É sabido que Deus não ouve pecadores, mas a todo adorador de Deus e a todo que faz a sua vontade, a esse ele atende. Olha só como as coisas estão se acontecendo. Esse homem, aqueles homens já disseram assim, olha, dá glória a Deus, porque esse Jesus é pecador. Então, eles reconhecem que a obra que aconteceu na vida daquele cego vem de quem? Vem de Deus. Porque eles estão dizendo para ele, dá glória a Deus, porque esse Jesus é um pecador. Aí ele vem e diz assim, é sabido que Deus não ouve pecadores. Eles estão reconhecendo que a obra na vida dele vem de Deus. Então ele diz, é sabido que Deus não ouve pecadores, mas a todo adorador de Deus e todo que faz a sua vontade, a esse ele atende. Então quer dizer, atendeu Jesus quando intercedeu por ele e ele voltou a ver. E os próprios homens disseram, dá glória a Deus. Então reconheceram que aquela obra dele ser curado da cegueira de nascença vinha de Deus. E o homem está dizendo, ué, Deus ouve um pecador? Eles estão chamando Jesus de pecador? E ele, então Deus ouve pecador? Nós sabemos que não é assim. É muita chicotada, é muita pancada. Eles estão ali se remoendo. Eles estão doidos para matar Jesus. Eu acho que esse ceguinho já é o segundo da lista. Eles já estão dizendo assim, ó, depois que a gente pegar Jesus, a gente ri para esse cara, acaba com ele. Estão irados, o homem está acabando com eles. O mendiguinho lá, o pobre coitado, o miserável que pedia esmola, está acabando com os doutores da lei, meu irmão. Isso é tremendo, porque nós sabemos, né? Anás e Caifás eram sumos sacerdotes, mas a palavra veio a João Batista no deserto. E agora essa turma aqui, eles são a elite, os comandantes da religião. Mas a quem a palavra está sendo revelada? Ao ceguinho, ao mendigo, que ainda não tem nem emprego. Agora ele está dizendo, poxa, eu vou poder trabalhar, mas por enquanto ele está empregado já está bem empregado, né? Está bem empregado, fazendo um estrago abençoado na vida daqueles hipócritas de capacete de bronze. Diz assim, verso 32, desde o início do mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos de um cego de nascença. Está dizendo assim, olha, a nossa nação teve muitos profetas, ressuscitaram até os mortos, mas ninguém nunca abriu vista a um cego de nascença. Desde o início do mundo nós não ouvimos nada disso. Se esse homem não viesse de Deus, não poderia fazer obra alguma. Toma-lhe lição. E os homens estão remoendo. Já posso escutar o barulho das facas debaixo da mesa. Trec, trec, trec. Hoje esse ceguinho não escapa. Aí diz, esse assovio é bonito, irmão. Aí diz assim, verso 32. Se esse homem não viesse de Deus, não poderia fazer obra alguma. Então concluíram, tu que nasceste repleto de pecados, pretende nos ensinar? Finalmente eles chegaram à conclusão que eles são alunos. Que o professor está ali diante deles, arrebentando com eles. E o excluíram, expulsaram, jogaram, chamaram os soldados, põe esse cara na rua. Jogaram ele, pai, mãe, tudo lá na rua. Por quê? Porque não tinham humildade suficiente para reconhecer a fonte que Deus usa. Amém, irmão? E pode saber que você já passou por isso, não já? Tem momentos que você está tentando falar da palavra para alguém, você sente aquele mover de Deus, você sente aquela unção, você começa a falar coisas que você diz assim, caramba, de onde estão vindo essas palavras? E você sabe que Deus está falando pela tua boca. Daqui a pouco, com quem você está falando, o camarada simplesmente dá as costas e diz assim, meu irmão, isso aí é muita heresia. Já viveu isso? Já? Pois é. Tem pessoas que usam um capacete de bronze,
protegidos para não ouvir nada em contrário, né? Parece até, agora a Universal está com uma campanha, né? Irmão, não ouça mais ninguém, só ouça a Rede Record, só ouça as rádios da Universal, só ouça as pregações dos bispos da Universal, senão vão confundir a tua cabeça. Ora, pelo que eu sei, verdade não confunde, verdade esclarece. Eles têm medo de que as pessoas ouçam alguma coisa diferente e alcancem a libertação, porque está escrito: conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. Não existe outra fonte de libertação senão senão a verdade. Então, irmão, o que nós vemos? Uma apanhada resumida dessa história maravilhosa. Nós precisamos ter humildade. Lembra que teve um profeta que nós não temos o nome dele? Como é que ele se chamava? Profeta desconhecido. Não tinha nome, ninguém viu o nome do camarada. Então, a Bíblia chama ele de o profeta desconhecido. Ele vem de uma terra, chega a Betel, né? Ou vem de Betel e chega lá nos termos de Israel, enfim. Altar, sobre ti serão queimados ossos humanos. E este é o sinal que deu o Senhor. O altar vai se fender e a cinza vai derramar. Aí acontece. Aí tem um rei lá, muito bonito, muito soberano, né? Lançai mão dele. Quando ele lançar a mão dele, a mão do camarada congela e não volta mais para o lugar. Por quê? Porque era um homem desconhecido. Não estava de terno e gravata. Ah, pastor, mas naquela época não tinha terno e gravata. Não tem problema, mas agora tem. Agora tem. Se ele tivesse vestido de gala, todo mundo diria assim: pois não, o que o senhor deseja? O senhor tem alguma mensagem de Deus para nos dar? Agora, quando o cara é louco, raça de víboras, filhos do diabo, produzir frutos dignos de arrependimento. Esse cara é maluco. Olha o que ele usa para se vestir. Come gafanhoto, mel silvestre. Olha a roupa dele, pele de animal. Que isso? Ele não se veste de linho que nem as nossas autoridades no palácio. Olha aí, olha a pele dele, quase negra de tanto sol. O tempo todo bebe água do Rio Jordão. Não bebe água fresca, não tem sombrinha que nem nós. Ou seja, irmão, o que eu estou querendo te dizer? Tem pessoas que beberão águas, se a fonte for bonitinha do jeito que ela espera. Tem gente que não está disposto a aceitar a verdade, ainda que ela seja reconhecida, porque não dá para negar. Quando Deus faz uma obra, ninguém consegue negar. Porém, se não vier de acordo com o que a pessoa quer, lançai mão dele. A mão ficou ressequida, depois suplicou: ora a Deus para minha mão voltar ao normal. O homem orou, a mão dele voltou ao normal, e aí ele ficou quietinho. Tem pessoas que precisam passar por grandes repreensões para daí realmente entender que Deus fala por quem quiser, de onde quiser. Então, humildade é o que nos faz entender essas coisas. Simplicidade, né? Eu conheci, quando começou essa onda de G12, que Deus aqui mostrou que essa onda de G12, quantos reconheceram, lembram do que era G12? Todos lembram do que era G12? Algumas pessoas lembram, né? O G12, que foi aquele movimento que começou com a Valnice Milhomens, César Castelhano, é o G12 que deu origem a essa divisão celular. As igrejas passaram a se dividir no grupo dos 12. Aí começaram, em cada canto, em cada caso, começaram a fazer grupo de 12 e levantar sublíderes. E começaram ali a achar que a igreja ia crescer assim. Até hoje tem gente: a minha visão é da igreja celular. Eu digo: a tua visão é do diabo. A visão da tua igreja é do diabo. Na igreja não tem sublíderes para ministrar a palavra.
Nós nunca vimos isso nos termos de Israel. Isso é muito claro com relação ao sacerdócio. Aí, resultado. Essa visão celular, quando ela estava começando, que ela foi começar aqui na Assembleia de Deus em São Cristóvão, no campo de São Cristóvão, uma pessoa comum da igreja, é até um morador aqui do bairro de Santo Cristo, teve uma visão. Ele estava lá na igreja e ele teve uma visão que vinha uma grande onda, e essa onda vinha e batia em cima da igreja, espalhava todo mundo, era um reboliço, era muita água suja, muita lama, muito bicho, muita podridão, e ele ali no meio do culto, ele teve essa visão terrível, e ele foi lá e falou com o pastor. Primeiro não queriam nem atendê-lo. O pastor, depois de muito custo, ele falou: não, eu preciso falar com o pastor, eu preciso entregar uma visão que eu tive hoje no culto. E quando, depois de muito custo, esse rapaz se chama Enéas. O Enéas mora aqui embaixo, num lugar chamado Chacrinha, no final da Nabuco de Freitas. Eu falo o nome porque, se você quiser, tem pessoas que moram aí no bairro, se quiser ir lá perguntar, é só perguntar. Ele foi, conseguiu falar com o pastor e disse: pastor, eu tive essa visão. Eles falaram: não, mas logo agora que a nossa igreja está com novas visões, estamos realmente empreendendo novas estratégias. Sabe qual era a nova visão e a nova estratégia? O G12. Realmente, chegou o G12, foi como uma lama, acabou, destruiu vidas, dividiu a igreja, arrebentou com tudo. E teve meia dúzia de espertinho, né, pastor auxiliar, que aproveitou aquele dispersar dos irmãos e saíram fundando igreja para tudo que foi canto, na tentativa de pegar aquelas pessoas e formar novos rebanhos. Porque tem obreiros que são verdadeiros vagabundos. Eu não. Quando Jesus disse assim: vai para a tua casa e funda a tua igreja, eu cheguei aqui e não tinha nenhum membro. E eu não chamei membro de igreja nenhuma. Eu vim sozinho, eu e o meu Deus. Peguei folhetos, carimbei, comecei a distribuir pela rua, estamos com um trabalho aqui, estamos buscando em Deus, quem quiser vir e tal. E Deus começou a operar, curar, libertar, fazer maravilhas, começou a dar uma palavra que todo mundo dizia assim: não, peraí, você é diferente. Tinha gente de longe que vinha aqui e dizia assim: não, tem que vir aqui, porque você é diferente. Não é o que eu estou acostumado a ouvir. Mas tem outros por aí não, que esperam uma oportunidade de um probleminha dentro da igreja para arrancar as ovelhas. Não cumpre ministério. Quando você tem ministério, meu irmão, você parte com aquilo que Deus te deu e Ele traz o resultado. Bom, a fonte pela qual Deus fala, nós não escolhemos, como esse rapaz da Assembleia que foi rejeitado. Era um irmãozinho humilde. Esse rapaz, deixa eu falar mais sobre esse rapaz. Esse rapaz teve uma época da vida dele, não é a época de hoje, mas uma época da vida dele que esse rapaz era usado por Deus, muito usado. E o ministério dele foi destruído porque ele não aceitou a ideia de largar um título à Assembleia de Deus. Ele achava que tudo que fosse acontecer dentro da vida dele tinha que acontecer dentro da Assembleia de Deus. Ele não entendeu que Deus não é um Deus de denominação, de rótulo. Ele não entendeu isso. E por isso o ministério dele foi por água abaixo. Mas teve uma época que ele era muito usado por Deus, e eu vi isso, porque até comigo ele falou em determinadas épocas, antes de eu assumir ministério. Só que ele sempre foi uma pessoa humilde. E até cargos e promoções ele deixou de receber, que eu sei, ele deixou de receber só porque não tinha dinheiro para comprar um terno e uma gravata. Então, essa é uma realidade. As pessoas acham que a fonte de Deus tem que ter terno, gravata, sapato cromo alemão. E aí, meu irmão, os mercenários que têm recurso para isso estão deitando e rolando, fazendo a festa. O crente não ora, acaba sendo levado por tudo que é vento de mercenários que passam por dentro das igrejas.